Shalom, lekulam soreiditim, shalom, le zarim shelgeluim lev, shalom, lecha asher mishtatev, ra'teala shelanu be YouTube. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros e shalom para você que segue o nosso canal no YouTube. O nosso objetivo, como sempre, é falar da Torá, os estatutos e os juízos que saíram da boca do Eterno, a lei da causa e do efeito, que tudo que você semear, você vai colher. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Se você semear o mal, você vai colher o mal. E ainda vai ser julgado naquele dia pelos estatutos e os juízos do Eterno. Então não se trata de religião, não se trata de filosofias, não se trata de tradições religiosas. Isso são coisas inúteis diante do Eterno. O Eterno, ele vela sobre a sua palavra para cumprir, ou seja, ele cumpre a sua palavra, que são os seus estatutos e os seus juízos. Hoje eu quero falar, nós estamos falando das oferendas, né? Falamos da lei da oferta queimada, do holocausto, na semana passada, e hoje eu quero falar da lei da oferta pelo pecado, que é o item 64. Mas antes, eu quero pedir, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, faça a sua inscrição, ajude nós a chegarmos aos 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. Também agradecer pelas suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, suas doações. Que o Eterno abençoe você abundantemente. Então vamos ao item de número 64, a lei da oferta pelo pecado. A lei da oferta pelo pecado. Vaikra, Levítico, capítulo 6. Vaikra, Levítico, capítulo 6. Capítulo 6, versos 25 a 30. 25 a 30. Fala a Aharon e a seus filhos, dizendo: esta é a Torá da oferta pelo pecado. No lugar onde se degola o holocausto, a oferta pelo pecado será sacrificada diante de Yahweh. Isso é muitíssimo kadosh. O corem que é oferecer pelo pecado a comerá no lugar kadosh. Será comido no átrio do Mishkan da congregação. Tudo que tocar a sua carne será kadosh. Tudo que tocar a sua carne será kadosh. E quando ali for aspergido o dan em alguma veste, tu lavarás aquilo que for aspergido no lugar kadosh. Mas o recipiente de barro em que foi cozida será quebrado, e se foi cozida numa tigela de bronze, será polido e enxaguado em Maim. Todos os homens entre os cornins comerão dela, pois isto é muitíssimo kadosh. E nenhuma oferta pelo pecado, da qual algum do dan que fora trazido do Mishkan da congregação para se fazer queporá no lugar kadosh, será comida, mas será queimada no fogo. Bom, então nós vemos aí a explicação que Moshe, que o Eterno, dá para Moshe falar para os nossos pais, os filhos de Israel, os Benei Yashur, sobre a oferta do pecado, chamada de Trumah Shel Hatá. Bom, então, fala a Aharon e aos seus filhos, dizendo: esta é a Torá da oferta pelo pecado. No lugar onde se degola o holocausto,
a oferta pelo pecado será sacrificada diante de Yahweh. Isso é muitíssimo kadosh. Então, no primeiro altar, na porta da tenda da congregação, ali onde se faziam os holocaustos, também era oferecida a oferta pelo pecado. O Kohen que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar kadosh. Será comido no átrio do Mishkan da congregação. Então, comia-se no átrio, no pátio da congregação. Não entrava para dentro, para o primeiro compartimento, chamado de Kadosh, e depois passava o véu de o Kadosh, Kadoshim, que era o puro dos puros. O Kohen que ao oferecer pelo pecado comerá no lugar Kadosh, será comido no átrio do Mishkan da congregação, no pátio do Mishkan da congregação. Tudo que tocar a sua carne será Kadosh. E quando ali for aspergido o dano em alguma veste, tu lavarás aquilo que for aspergido no lugar Kadosh. Então, se às vezes respingasse um sangue ali nas vestes de alguém, tinha que lavar aquelas vestes, né? Porque tornava tudo Kadosh. Bom, mas o recipiente de barro em que foi cozida será quebrado. E se for cozida numa tigela de bronze, será polida, enxaguada em maim. Então, se fosse num vaso de barro, que fosse cozido, essa oferta pelo pecado, esse vaso de barro seria quebrado. Talvez até tenha alguma relação com o homem, porque o homem é barro. Né? E quando nós vamos até o Kohen, né? O Kohen faz a Keporá por nós, nós somos quebrados diante do Eterno. Bom, tudo que tocar a sua carne será kadosh, e quando ali for aspergido o dano em alguma veste, tu lavarás aquilo que for espargido no lugar kadosh. Mas o recipiente de barro em que foi cozida será quebrado, e se foi cozida numa tigela de bronze, será polida e enxaguada em maim. Bom, aí a diferença, o vaso que ela foi cozida, se fosse um vaso de barro, era quebrado. Se fosse um vaso de bronze, era polida com maim ou com água. Né? Todos os homens entre os corraninhos comeram dela, pois isto é muitíssimo kadosh. Então, se Sadoc estava oferecendo, Aharon estava oferecendo, ali todos os homens descendentes da linhagem deles comiam. E nenhuma oferta pelo pecado, da qual algum dano que fora trazido ao Mishkan da congregação para se fazer Keporá no lugar Kadosh, será comida, mas será queimada no fogo. Então, aí já mudava um pouco essa oferta do pecado. Se o dano fosse trazido para o primeiro compartimento ou para o segundo compartimento, que o sacerdote entrava uma vez por ano, aí já não podia comer, né? O que podia comer era essa oferta que ela foi oferecida, ela foi morta lá no altar, no pátio, né, no átrio, lá na porta da congregação, lá fora. Tá? E se trouxesse esse dano para dentro, aí já não podia ser comida, né? E nenhuma oferta pelo pecado, da qual algum dano que fora trazido ao Mishkan da congregação para se fazer Keporá no lugar Kadosh, será comida, né? Então, por quê? Aí se fazia Keporá pelo altar, se fazia Keporá pelos utensílios do templo, né? Aí já não podia mais ser comida. Bom, agora nós vamos ver esse item de número 64, a Trumá Shel Hatá, a oferta pelo pecado. Nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Yaakov, no tempo de Noa, no tempo de Adam, no tempo de Hanor, no tempo de Metushelá e no tempo de Iob. Esse item 64.
a lei da oferta pelo pecado. Iobe, Jó 42:8. Iobe, Jó 42:8. Iobe, Jó 42:8. Portanto, tomai agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu Eved Iobe, e oferecerei por vós mesmos a oferta queimada. E meu Eved Iobe fará tefilá por vós, porquanto dele eu aceitarei, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, visto que vós não falastes de mim algo que era justo, como meu Eved Iobe. Então nós vemos que Elifas, o Temanita, Bildade, o Shurrita e Tsofar o Nabatita, eles pecaram, né, contra o Eterno. Porque naquelas palavras para consolar a Iobe, eles acabaram atrapalhando. E o Eterno, agora, depois de purificar a Iobe, ele pede que aqueles 3 homens levem 7 novilhos e 7 carneiros e ofereça como uma ofrenda, né, pelo pecado deles. E Iobe, que era um Corre naquela época, um sacerdote, né, no tempo da Torá era oral, né, como ele mesmo disse, dos mandamentos dos teus lábios, eu jamais me afastei, né? Isso está lá em Iobe 23:12, Torá oral, né? Porque isso era soprada nos ouvidos do homem e da mulher. Não tinha um alfabeto propriamente constituído. Não tinha, né, as letras de A a Z. Então, o que tinha era que o Eterno soprava nos ouvidos do homem e das mulheres. E isso é falado no livro de Iobe, em quase toda a extensão do livro de Iobe. É só você pesquisar. Bom, e para finalizarmos, agora nós vamos, esse item de número 64, a lei da oferta pelo pecado. A lei da oferta pelo pecado, na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos. Homens dignos, homens honestos, homens verdadeiros, que guardaram a lei, junto com a grande manifestação do Yah Espírito, e Yahushua, o Eterno, é salvação. Aquele homem trazia o nome do Eterno. Ibrim, Hebreus 9, do 19 ao 24. Ibrim, Hebreus 9, do 19 ao 24. Ibrim 9, do 19 ao 24. Ibrim 9, do 19 ao 24. Pois quando Moshe falou todos os preceitos a todo o povo, de acordo com a Torá, tomou o Dan dos bezerros e dos bodes, com maim, e com lã tingida de escarlate e isopo, borrifando com ambos sobre o rolo e sobre todo o povo, dizendo: este é o Dan da Berite que Yahweh vos ordenou. De forma semelhante, ele borrifou com Dan a tenda do encontro, e sobre todos os vasos do serviço. E quase todas as coisas são purificadas mediante a Torá com Dan, com sangue. E sem derramamento de Dan não há perdão dos pecados, né? Não há perdão. Fora, portanto, necessário que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais, com melhores sacrifícios do que esse, porque o Moshiach não entrou no lugar Kadosh feito por mãos, que é cópia do verdadeiro, mas entrou no próprio Shammai, agora para aparecer na presença de Yahweh por nós. Yahushua, o Corre eterno, segundo a ordem de Melech Tzedek, que faz a Keporá por nós, quando nós pecamos aqui no dia do Yom Kippur, que faz a Keporá
por os pecados de todo mundo. Shalom para todos, no nome bendito Yahushua, o nome do concerto eterno. Shalom, shalom.